É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor. Aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. No programa de hoje, eu trago um assunto que eu considero muito importante, até porque eu trabalho com muitas crianças, muitos encaminhamentos, tanto de fonoaudiólogas quanto de pediatras, para avaliações auditivas, não só da criança, e também do idoso. Então, minha convidada de hoje é uma amiga da infância, é uma esposa de um amigo meu da adolescência, a nossa amiga fonoaudióloga, Fernanda Sarkis Bortolassi. Falei certo? Você falou certo, Rodrigo. A Fernanda é fonoaudióloga, ela é audiologista e ela é proprietária de duas empresas aqui em Novo Hamburgo. Uma de aparelhos auditivos e uma de exames, basicamente exames, né, que a gente pode dizer, exames audiológicos. Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo o programa, né, Fernanda? Bem-vinda. Muito obrigada. Fernanda, eu achei muito interessante te chamar aqui, logo me veio a ideia, porque a palavra principal do que eu vou usar aqui é preconceito. Não é preconceito de cor, não é preconceito de imagem, não é preconceito de sexo. As pessoas têm um preconceito de falar sobre alterações auditivas. Tem. Certo? Então, eu acho interessante como fazer uma sistemática. Vamos começar falando das crianças. Tu é uma pessoa especial para falar isso. Tu trabalha com isso há muito tempo. E vamos começar falando sobre a triagem auditiva neonatal, explicar para as pessoas o que é isso, desde o teste de orelhinha lá dentro do hospital e em diante. Tudo teu. Então tá bom. Muito boa noite ou muito bom dia. A triagem auditiva neonatal, como se fala o nome, ela é neonatal. Ela é muito importante para aquelas crianças recém-nascidas até os 30 primeiros dias de vida. Né? O que ela faz? O que o teste da orelhinha faz? É uma sondinha que a gente coloca dentro do ouvido da criança, ela vai vibrar lá o ouvido e a gente vai saber se tem célula vibrando ou não. Fundamental que todas as crianças façam, porque a partir do teste da orelhinha a gente consegue detectar perdas de audição já no primeiro mês de vida. Né? E por que detectar as perdas de audição? Ou ausência, né? Ou ausência total de audição, exatamente. Porque o quanto antes a gente conseguir detectar essa perda, melhores condições a gente dá para a criança, porque a gente tem recursos hoje em dia para uma audição, né? Talvez não voltar 100% à audição, mas para que a criança tenha acesso ao mundo dos sons. Vocês podem achar engraçado por que o Rodrigo trouxe a Fernanda para falar de audição, mas ele não é otorrino, ele não trata das doenças do ouvido, mas a gente tem que trabalhar juntos, temos que trabalhar juntos. Isso é multidisciplinar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que colaborar um com o outro para corroborar com um diagnóstico, um tratamento e um segmento para as pessoas. É o que eu falo quase toda semana, né? Toda criança ou todo ser humano precisa muitos pares de olhos para a gente poder acompanhar o desenvolvimento daquela pessoa. Então é a fono, é o otorrino, é o pediatra, é a professora, é a mãe, é a tia, é a avó. Eu vou defender o teu lado das colegas, as amigas fonoaudiólogas. Às vezes as pessoas... mas para que fonoaudióloga? Ele escutou bem, ele tudo bem. Não, mas eles esquecem que fizeram o teste de orelhinha no hospital. A fonoaudióloga já passou no primeiro dia de vida. Já está lá, exatamente. Passou, desenvolveu a audição, vai tudo bem, o pediatra está comendo tudo bem? Tudo bem. Mas existe uma porcentagem dessas crianças que as coisas não vão bem. Que não vão bem. E outra, né, Rodrigo? Passar no teste da orelhinha no nascimento não quer dizer que a audição vai ficar boa para o resto da vida. Né? Que é muito comum, né? Quando muito nasce comum. está tudo bem. Depois vem as alterações das vias aéreas superiores
Daí eu também não vou falar, senão vão dizer que eu estou me vendendo aqui. Não. E que atrapalham, sim, o desenvolvimento da fala, desenvolvimento da linguagem e tudo mais. Falamos da audição neonatal, mas vamos aumentar um pouquinho, então, já tu falou dessas alterações, eu deixo para ti falar as coisas que tu vê do teu ponto de vista, que a gente precisa alertar as pessoas, os familiares, os primos, os sobrinhos, os netos, para que a gente vulgarmente fale, não coma bola. Exatamente, não dá para perder tempo, né? Com criança a gente não perde tempo. E é muito comum, e a prática clínica nos mostra isso, que crianças ali, chega ali próximo dos 2 anos, tá com uma alteraçãozinha de fala, tá com um atraso de fala, a professora falou que ele não tá acompanhando, coisas assim, queixas comuns. E a gente vai ver e tá lá, com uma secreçãozinha atrás do tímpano. O que que é isso? Uma rinite, uma sinusite, uma infecção de via aérea que promoveu um ranho ali naquele nariz e que não saiu, e que subiu e que ficou lá dentro do ouvido. E isso, com certeza, abafa a audição e atrasa o desenvolvimento de fala. Como a gente trabalha junto para eles entenderem, a nossa tuba auditiva, que é quem leva ar para dentro da orelha média, certo? Ela tem angulações. Quando o nenê, essa angulação é um grau mais agudo, mais aberto. Quando a gente vai crescendo, ela vai dobrando, diminuindo essa angulação. A importância também de não mamar deitado, que é sempre importante falar isso, que uma microgota para dentro da orelha às vezes faz catarro. Já faz, e é enorme, né? E no desenvolvimento as doenças da via aérea começam a aparecer, que são as rinites, os aumentos dos cornetos, que começam a fazer sinusites recorrentes, e o aumento importante do volume da adenoide, que bloqueia o fundo do nariz, que não deixa os catarros, as secreções drenarem. Aí que está a parte importante da fonoaudióloga, de estar alerta, de dar seguimento para resolver essas crianças. É a avaliação de rotina, né? Toda criança deveria ter uma avaliação de rotina da audição, porque muitas das vezes esse catarro atrás do ouvido, na grande maioria das vezes, não dá dor, quer dizer, a criança não sabe referir que aquilo está incomodando, só que está abafando a audição. Como é que vai saber? Só fazendo avaliação, senão não tem como saber, né? Claro que tu vai olhar, tem que ter um olho muito específico para tu olhar lá e ver se tem catarro, senão vai passar desapercebido. É muito importante neste tema as percepções que a gente pode comentar sobre no desenvolvimento da fala, a disartria, né, que articulam ruim, e também as letras que são trocadas, né? A dislalia também. Então é aí o momento que você pode procurar um médico pediatra para pedir ajuda, ou um otorrino, ou um fonoaudiólogo capacitado que possa te dar o segmento correto. Exatamente. Tudo aquilo que não é estimulado, teremos que correr atrás depois para esse desenvolvimento, que são os atrasos de desenvolvimento da fala. Quer falar um pouquinho sobre os atrasos de desenvolvimento da fala, Fernanda? Podemos falar, que está bem comum ultimamente, né? Infelizmente, eu ia falar sobre isso. Infelizmente, as nossas crianças, elas foram puxadas, a média delas, né, de marcos de desenvolvimento foi puxada para baixo, porque as crianças estão só na tela. E tela não desenvolve ninguém, tela não ajuda. E tela eu falo, Fernanda, mas não pode olhar uma televisão, não. Claro que uma televisão eventualmente vai poder olhar, eu sou mãe, eu sei o quanto isso ajuda, né? Porque às vezes a gente precisa disso. Mas o que eu falo, tela é celular ou tablet na mão de criança. Isso é um veneno, isso é um atraso. E infelizmente as nossas crianças foram puxadas, a média de desenvolvimento delas foi puxada para baixo e é uma tristeza, eu fico até sem conseguir falar, porque a gente está alcançando marcos muito ruins agora com as crianças. E o atraso de desenvolvimento de fala, porque a criança não sociabiliza, né? Não conversa, a tela conversa para ela não precisa conversar. Ela não precisa pensar, né? Ela não precisa pensar. Pronto, a quantidade de atenção que a criança tem é cada vez menor, porque os videozinhos que ela olha são curtos e ela não tem tempo para esperar. Então, atenção, foco, memória, concentração, tudo está indo por água abaixo. Não é nem só o desenvolvimento de fala, né? A fala é uma consequência desses atrasos todos. Até porque a gente tem que pensar, aprender a pensar primeiro para falar o que tu está pensando. Exatamente. E o que no vídeo faz quando não está bom? Passa. O pensamento passa muito rápido também. Então não consegue nem verbalizar direito. Não consegue verbalizar. Porque não quer pensar. Talvez estejamos errados. Tomara que não, Deus queira que não. Que essas inteligências
artificial não tome conta do mundo e a pessoa não precisa mais pensar, né? A gente espera que não, né? Então, a gente falou sobre o desenvolvimento da fala, sobre as alterações. Tu quer colocar mais alguma relação a isso? Das mães estar uma dica que tu trabalha, tu fez um programa ontem lá no teu negócio com as mães sobre desenvolvimento de fala. Uma dica importante, e eu falei muito sobre as habilidades auditivas, né? Eu brinco que tudo começa pelo ouvido, né? Dicas importantes que a mãe precisa saber. De um bebê, por exemplo, de 9 meses, um bebê de 9 meses, ele tem que ser capaz de localizar sons para os dois lados e diretamente para baixo, quando o som está acontecendo lá embaixo. Uma criança de 1 ano e 1 ano e meio, 18 meses, ela vai conseguir localizar sons para os dois lados, para baixo e para cima, diretamente. Localização do som, lateralização, essa busca, a criança só vai conseguir falar se ela tiver todas essas habilidades auditivas desenvolvidas. Então, isso é uma coisa que a mãe pode olhar em casa, a professora pode acompanhar em casa. Essa criança não está buscando bem o som, né? Alguma coisa ali no meio do caminho pode estar atrapalhando essa audição para que ela não desenvolva isso corretamente. Aí eu faço o convite para quem está nos assistindo para voltar e olhar o programa sobre autismo, que eu falo, está com dúvida, não conseguiu acesso ao pediatra. Gente, a maioria das pessoas tem um computadorzinho, celular, vai lá no Google, marca o desenvolvimento, da fala, do caminhar, tu vais achar e aí tu consegue comparar, pelo menos, não que seja uma regra, mas o parecido com a idade do seu filho. Porque essa história de cada criança tem seu tempo já passou, né? Não é verdade. Então, ele é preguiçoso, ele não é. Isso também não existe. Criança preguiçosa não existe, porque se a gente for pensar, a criança é a fase onde a gente tem mais energia, né? É mais fácil o pai ser preguiçoso do que a criança. Exatamente. Então, assim, marcos de desenvolvimento, em qualquer lugar no Google tu acha. E, bom, meu filho com 1 ano e meio tem que estar fazendo isso. 1 ano e 8, 1 ano e 6, tem que estar fazendo isso. Não pode passar muito desse tempo. Porque cada criança tem seu tempo. Não, porque o pai falou só com 3 anos, ele também vai falar só com 3. Não, esquece isso. Isso não existe. Porque eu falei do autismo, porque o início do diagnóstico do autismo infantil, na minha percepção, tem se dado com o desenvolvimento da fala. Sim, sim. As crianças não falam, não respondem, e os pais começam a ficar nervosos, e os amigos começam a dizer, não, mas ele tá devagarzinho. Vai, deixa, não te preocupa. E a busca começa normalmente por esse atraso de fala. Não só pelo autismo, né? Realmente as perdas auditivas desde o neonato, que a gente não falou, a gente só falou de catarrinho atrás da orelha, que pode se desenvolver depois. Raramente também neoplasias, que podem atrapalhar o nervo acústico. Tem que prestar atenção. Por isso que as avaliações auditivas de rotina são tão importantes, né? É prevenção. Tu pode se consultar com o fonoaudiólogo. Se ele achar que tem que ir para um otorrino, ele vai te encaminhar para dar o segmento. Assim como a gente vai na consulta com o médico, é interessante tu ir ou na fonoaudióloga ou no médico para te pedir uma audiometria de vez em quando. Uma por ano, um ano e pouco. Uma por ano, Para ter uma noção. Acho que a criança fazendo uma por ano até desenvolver bem a fala. Se a criança está desenvolvendo bem, fala tudo, ouve tudo. Tá tudo certo. Não precisa Ótimo, é o que a gente quer. Mas enquanto pequenininho ali, tu vê que às vezes está patinando, está trocando letras, está errando sons, eu acho que é interessante. Esse demais é um zelo, não é um excesso. É prevenção, Muito bem. Das crianças falamos bastante, né? Tu quer colocar mais algum tópico, algum alerta para as mães aí? Tu quer incentivar alguma coisa que elas façam para prestar atenção nos seus filhos, ou tu acha que a gente já deu bastante dicas? Acho que a gente deu bastante dicas, mas assim, nunca é demais. Acho que prevenção na infância nunca é demais. Às vezes fica, parece que eu estou exagerando, levando, buscando. Não, é o momento que a gente precisa cuidar desse ser humano que está em formação. Então, tudo que a gente puder oferecer para a criança, cuidados e prevenção, acho que vale a pena. Para não correr atrás depois do prejuízo ou das exatamente. perdas que deixamos passar. Né? Exatamente. Gente, criança com perda auditiva, diagnosticada por um profissional habilitado, de preferência por médico otorrinolaringologista junto com fonoaudiólogo, não é uma informação fácil para os pais aceitarem. Mas tem que usar aparelho auditivo. Tem que usar qualquer grau de perda de audição. Porque às vezes as pessoas pensam, perda de audição é aquela que a gente não ouve nada. Não, mas tu tá vendo, ele ouve, né? Gente, é que nem isso aqui, ó. Eu te enxergo, Rodrigo. Eu enxergo o Rodrigo aqui, enxergo bem? Não, né? Fica um pouco falhado, mas posso ficar sem
tenho meu óculos, com óculos é muito melhor. Eu sou cega? Não. Né? Então existem perdas de audição. A criança que está desenvolvendo os neurônios... Isso aqui é muita coisa. Falando do óculos, essa imagem que não entrar ali, não está desenvolvendo daquela área, daquela cor. E o som, aquela frequência, naquele timbre, que não entrar no cérebro, não vai estar desenvolvendo direito. Porque não é ouvido, né? A gente está falando de cérebro daí, né? Está falando de desenvolvimento. Desenvolvimento, é cerebral, Então, isso é bom, eu quis te trazer aqui, porque é um programa de alerta. E agora, puxando o que tu está falando, a gente vai puxar para os adultos? Vamos segurar para o nosso patrocinador Master. Vamos lá. Na volta, seguimos com os adultos. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então voltamos ao nosso apoiador e falamos sobre no início do programa. Sobre no início é bonito. No início do programa falamos sobre preconceito. É uma coisa que a pessoa tem, às vezes, dela mesma em relação aos outros. Ou antes de conhecer a pessoa ou de ver. Falando de preconceito, nós falamos sobre aparelho nas crianças. Mas e o idoso, então? O adulto jovem? Ai, eu sou jovem. Jovem. O adulto tem muito preconceito. Vamos falar então, vou deixar para ti, se não aparecer eu quero falar. Eu não quero falar, eu quero que tu fales. Sim. Sobre a relação de estimular no adulto também as deficiências para que lá na velhice não sejam tão graves. Sabe, vamos começar falando, sempre que eu tô num grupo novo de pessoas, e aconteceu esses dias recentemente, e eu me lembrei desse fato. O que tu faz? Eu sou fonoaudióloga. Daí as pessoas relacionam com a fala. Daí eu digo, mas eu trabalho só com audição. Daí dá aquele silêncio, assim, né? Aí, eventualmente, alguém chega pertinho de mim e diz, acho que eu preciso te procurar, porque eu tenho uma... Parece que é feio tu ter um zumbido, tu ter uma perda de audição. E, gente, se a gente quer viver bastante tempo, a gente vai ter... E bem, né? A gente vai acontecer. Existe a perda de audição por idade, e é super normal, né? Mas como nós estávamos falando das crianças lá, de estimulação cérebro, de desenvolvimento de cérebro, porque o nosso ouvido é como uma antena, ele capta, né? Só que quem faz o trabalho, a mágica acontecer de compreensão, de atenção, de memória, é o cérebro. E se o cérebro não recebe informação, ele não trabalha direito. Então, quando a gente vai perdendo a audição com a idade, acontece que as pessoas começam a perder e não se dão conta, ou vão se acostumando com a falta de som, até que chega um momento que não compreende mais num ambiente com ruído, né? E daí precisa procurar, e daí tem toda uma resistência. Às vezes o trabalho, olha, já aconteceu várias vezes dos pacientes me procurarem porque precisam de um aparelho e vão uma vez, conversam, daí somem, daí daqui um ano volta, e daí conversa de novo, porque precisa fazer esse luto de aceitar que precisa de usar um aparelho. Aparelho auditivo não é para velho. Ele não é só para velho. Ele é para pessoas que precisam, desde os menores aos maiores. Dos menores é para incentivar o cérebro para desenvolver. E para os maiores é para manter o que foi incentivado nos cérebros para não perder. Ontem no evento lá eu falava para as mães, a maioria das mães ali por volta dos 30 e poucos, 40 anos, e eu perguntei, como que tu ouve? Eu ouço bem. Será? Tem audiometria recente? Exatamente. Eu disse assim, eu proponho para todas as pessoas ali por volta dos 40 anos fazer uma audiometria para tu ter um padrão de normalização. Eu digo a mesma coisa, viu? Podia trabalhar junto. Poderíamos. Eu digo a mesma coisa. Eu acho que a gente bem, tem ouço. Um tem certeza? A gente tem o padrão da hemoglobina, a gente tem o padrão da nossa glicose, a gente sabe exatamente como é que é. E conforme vai alterando, a gente sabe. A gente tem de óculos, assim, muito mais comum as pessoas fazerem avaliação oftálmica, né? Mas qual é o padrão que tu ouve? Porque quando tu começar a perder, tu tem que saber que tu já está perdendo. Tu já perdeu? Eu não. Eu já.
né? Pouquinhos agudos. Eu ainda não. É o som alto. Isso é importante, é um veneno, né? Vamos trancar aqui, veneno. vamos falar sobre proteção auditiva, que as pessoas esquecem. Vou deixar para ti. Fone, som alto. Orienta o povo aí, por favor. O fone está sendo um... É porque a tela... o fone... Eu digo, normalmente, antigamente a gente falava que a partir dos 60 anos a gente vai começar a perder a audição. Hoje em dia os jovens com 40 já não 40 vão. é jovem? Não, os jovens Nossa, de que hoje... jovem que eu me senti agora. Os jovens de hoje que vivem com fone de ouvido, quando eles tiverem 40 anos, com certeza eles vão ter uma perda maior que a tua, que tu já tem. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura, exatamente. Mas assim, uso de fone, não dá para abusar do som. São células, né? Se tu ficar super estimulando, elas vão cansar e elas vão parar. Gasta. Tudo gasta Bem no corpo assim. da gente. Exatamente. Tudo que é demais é prejuízo, né? Exatamente. A saúde está no equilíbrio, tanto a mental quanto a física, né? Exato. Falamos sobre aparelhos auditivos. O idoso tem que perder o preconceito, sim. Tem que perder e não o é o preconceito. idoso. É o quanto antes diagnosticou a perda auditiva tem que ser estimulado. E tu sabe que eu percebo também que às vezes assim os próprios familiares, porque tu tem lá o vô, a avó, ou a tua mãe, teu pai, que são de mais idade, tu percebe que ele está perdendo a audição, mas tu acha que isso é normal. Não é normal, deixa assim. Não dá para deixar. A gente não pode deixar porque a surdez já se sabe que é uma das primeiras causas tratáveis de demência. Então, a surdez, ela para de levar informações para o cérebro atrofia naquela área. E a demência, né, é num Tu passo. falasse sobre, né, tem a demência que é a senilidade, né, envelhecimento, o Alzheimer, pessoas que têm tendência genética também, ele né? também pode se precipitar mais rápido. Eu vou aproveitar para falar sobre informação. As pessoas eu uso no meu consultório como exemplo e nós estamos juntos, não é para me vender. É para falar sobre audição, para alertar vocês. Prevenção. Se tu quebrar um braço e botar um gesso, tu não vai ficar mandando estímulo do cérebro para mexer esse músculo. É ao contrário, só que eu estou falando. Esse músculo vai atrofiar, porque tu não está mandando estímulo para ele. O aparelho é o contrário. Tu não está unindo a função direito, tu tem que mandar o estímulo aqui para chegar aqui, porque senão é aqui que vai atrofiar e vai acelerar o processo de envelhecimento. Então tu tem que pensar na tua velhice. Ponto. Exatamente. Então, assim, uma audiometria para tu saber quanto tu ouve ali por volta dos 40 anos e vai acompanhando a cada 5 anos, faz uma audiometria a cada 3 anos, sei lá, conforme o médico orientar e dependendo da história genética da família também, né, do histórico familiar, mas acho fundamental que a gente cuide da audição. A audição é o nosso contato com as pessoas. É um dos sentidos. É um dos sentidos, exatamente. É o nosso social, né? Olha a coisa chata tu gostar de estar entre as pessoas e não entender o que as pessoas falam quando mais de uma pessoa está falando. Isso é quando o cara bota o aparelho, depois de velho, passou muitos anos sem ouvir direito. Exatamente. Ele ouve, mas não entende. Ouve, mas não entende, porque o cérebro também não... Esqueceu? Esquece de trabalhar, exatamente. Então, quanto antes a perda de audição for detectada, reabilitar para o cérebro não perder. É músculo, né? Como se fosse um músculo. Conselho para adultos e idosos. Quando procurar uma fonoaudióloga, audiologista? Ontem. Pode ser. Falar? Eu acho que não dá para deixar, nenhuma perda de audição dá para deixar. Esquece o preconceito. A surdez, ela aparece muito mais que o aparelho auditivo, porque tu te isola, tu pede para repetir várias vezes e pior, faz aquela cara de paisagem como se estivesse entendendo e não está entendendo nada. E isso é muito pior para a tua qualidade de vida do que um aparelho auditivo. Né? Hoje em dia o aparelho auditivo conecta com o Bluetooth no celular, conecta com a televisão, te dá 1000 possibilidades de interação que... Tem pré-regulagens? Tem pré-regulagens, tem... A gente só está falando de aparelho auditivo, né? E a gente tem coisas que tu também trabalhas, que a gente já trabalhou em parceria, mais importantes que aparelho auditivo. Sobre a prótese ancorada no osso, sobre o implante coclear, esse eu não faço, esse tem que mandar para quem está mais habilitado e fazendo mais frequente. Comenta aí sobre a investigação, sobre o segmento do barra. São outras tecnologias, né, de audição para perdas auditivas bem específicas,
Por exemplo, barra, que é a prótese ancorada no osso, para perdas, por exemplo, uma pessoa que teve uma vida inteira com otite, perfura tímpano, faz otite, e a perda de audição acontece como uma sequela disso, existe essa possibilidade desse implante de ósseo ancorado, né? O barra é uma abreviatura, né, gente? Isso, é um nome, uma Bone abreviatura em Anchorate inglês. Hearing Aid. Isso. É isso, né? Isso. E o implante coclear para aquelas perdas de audição profundas que a prótese auditiva convencional não vai dar conta de amplificar. O implante coclear traz a audição, na maioria das vezes, volta a ouvir normalmente, né? Vamos voltar para o barra, então. Perda auditiva unilateral. Não precisa ser por infecção, pode ser também de longo prazo. Pode ser um adulto que teve isso sempre e não procurou ajuda. Sim. Fez teste de aparelho por meio ano, não houve resultado. Aí podemos pensar em indicar o barra. Pensar no barra, O barra simplesmente é um aparelho. Conta o que ele faz. O barra é um aparelho que é colocado no osso e ele vai trabalhar com a cóclea, que é o nosso caracol da audição. Está lá dentro, bem aqui atrás desse osso. É a responsável por amplificar os sons, por receber o som e amplificar o som. Se a gente tem um ouvido que não funciona nada, quer dizer, essa cóclea aqui não funciona, a gente vai usar essa cóclea aqui da orelha boa para mandar o som para a pessoa ter a percepção de estar escutando dos dois lados. Estereoacusia. Exatamente. Porque às vezes tem uma perda de audição aqui. Pode até não ser total, mas ser uma perda de audição bem grande. Um aparelho auditivo vai... O som do aparelho auditivo não é igual ao som de um ouvido normal, né? É um som mais mecânico, então assim, não robotizado, é normal. Robotizado, metálico. Isso. Então assim, num paciente que tem uma audição normal de um lado e quase nada aqui, colocar um som robotizado aqui, o cérebro, alguns delay, até se acostumam. Tem o delay, exatamente. Algumas pessoas até se acostumam, mas é mais difícil de acostumar com o aparelho auditivo. O barra vai fazer, como ele vai pegar o som da cóclea do outro ouvido e vai mandar para cá, o som é muito parecido. Ele funciona por vibração, né, para as pessoas. Vibração ele vibra óssea. O osso, que pela vibração, condução óssea, ele percebe o som no outro lado, mas ele sabe que o barulho, a buzina, o carro estão vindo do lado do ouvido ruim, que ele vai conseguir olhar e entender, localizar. Exatamente, por que a gente tem dois ouvidos, né? E por que é tão importante ter esses dois ouvidos? Porque lá dentro do cérebro, de novo, as nossas vias auditivas elas se cruzam para que a gente tenha compreensão da fala, localização sonora, lateralização, né? Se alguém me chama lá atrás, eu tenho que saber para que lado a pessoa tá. Isso é o meu ouvido que vai me ajudar a determinar isso, né? Então... Eu não vou falar de implante coclear. Tu falaste de ouvido, tem dois, tem a cóclea. E o que está do lado da cóclea? O labirinto. E o labirinto está ligado com a visão, que faz o nosso equilíbrio. E a Fernanda é muito boa para falar nisso. A gente está falando só de audição, mas a gente pode falar disso agora também. Te deixo livre para falar sobre isso, que eu sei que tu gosta de falar sobre isso. O centro do equilíbrio, né? O nosso ouvido, além de ouvir, ele nos dá, junto com outros sentidos, a percepção e o equilíbrio corporal. E várias infecções ou afecções do ouvido podem também nos causar uma disfunção do labirinto, que erroneamente a gente chama de labirintite, né? Exato, gostei que tu falou isso. Erroneamente. Eu chamo de labirintopatia. Labirintopatia, exatamente. Porque saber o que é também é difícil, né? De largada, o paciente chega no consultório, eu nunca sei o que é. A labirintite é mais fácil de diagnosticar, porque ele tem os sintomas... bem específicos, não, e né? são super exacerbados, né? O cara tem nistagmo, tem vômito, tudo gira, não consegue ficar em pé. Aí tu tem que te preocupar mais mesmo, que é muito ruim, uma crise de labirintite. A infecção do labirinto. Claro, isso aí seria uma coisa grave, né? Mas as labirintopatias, eu acho uma coisa difícil até de manejo e segmento. Até de diagnóstico, né? Infelizmente, a gente está bem defasada de diagnóstico, assim, aqui na nossa região. Mas tu não quer falar sobre investigação de tonturas, as relações, doenças metabólicas que causam tonturas? O labirinto nosso ouvido, na verdade, né? Ele é super relacionado com vários sentidos do nosso corpo. E, por exemplo, o zumbido está relacionado muito com as tonturas.
Várias coisas, vários sinais que acontecem. E deitei na cama, girou tudo. Com quem não aconteceu isso, né? É uma tontura muito... Mas é por causa da cachaça, a maioria. Não, sem cachaça, sem cachaça. Sem cachaça, isso pode acontecer. Não é uma labirintite, tem um tratamento bem rápido e fácil de solucionar. E assim, nem toda tontura é labirintite, como falamos. E uma coisa que eu costumo dizer, não tome a medicação que a vizinha tomou. É o que nós falamos sempre de não ir na farmácia. Fê, acabou nosso tempo. Eu já preciso terminar o programa. Eu te agradeço, muito obrigado pela presença. Fala teu arroba aí para quem quiser te mandar pergunta, quiser te seguir. Câmera é tua? Isso, @Fernanda Bortolassi. Estou à disposição ali para falar sobre audição, sobre tontura, sobre equilíbrio, sobre qualquer coisa relacionada ao ouvido. Foi muito legal o nosso papo. Deixo o meu muito obrigado para ti. Gente, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau, obrigada.